Bom, olá pessoal, vamos começando então essa extensão aqui para a atividade de hoje, né? Além dos textos disponibilizados pelo Moodle, também essa breve apresentação de alguns dos tópicos que tocam os textos, né? Para dar um complemento para essa atividade, auxiliando também vocês, né? Posteriormente, também vou estar disponibilizando uma atividade relativa aos textos, esse conteúdo da aula, dos projetos político-ideológicos do período entre guerras, né? Também visando, dessa forma, contabilizar a presença de vocês nesta aula, né? Lembrando que na próxima semana, sim, nós teremos novamente uma aula presencial, terminando esse período entre guerras, né? Então, começamos na nossa última aula presencial discutindo a ordem mundial que se estabeleceu no período entre guerras, né? Depois daquela primeira atividade sobre a finalização da Primeira Guerra Mundial. Hoje, então, essa discussão sobre os projetos político-ideológicos do período entre guerras e depois o ordenamento do entre guerras que levou à Segunda Guerra Mundial. Na semana que vem também podemos fazer uma breve discussão das temáticas dessa aula à distância também. E depois, na semana seguinte, nós teremos a nossa primeira avaliação da disciplina sobre esse conteúdo do período entre guerras, né? Ou seja, todas essas aulas que nós trabalhamos até agora. Bom, falando sobre esses projetos político-ideológicos desse período entre guerras, são projetos que realmente vão tentar dar uma resposta à crise tanto do capitalismo internacional quanto à crise da ideologia liberal que era hegemônica ao longo do século XIX. Ou seja, a situação de crise que levou à Primeira Guerra Mundial é justamente o cenário que vai propiciar também o surgimento desses projetos político-ideológicos do período entre guerras. Começando com a Rússia, né, que ainda durante a Primeira Guerra Mundial tem uma nova fase revolucionária, lembrando que foram várias etapas do processo revolucionário russo, começando desde 1905, né, até a finalização da Guerra Civil, que aí de fato afirma a ascensão do bolchevismo ao poder e a conformação da União Soviética, já durante a década de 20. Mas o processo russo, então, foi o primeiro processo de transição do modelo liberal clássico lá do século XIX para um novo projeto político-ideológico, nesse caso o socialismo. Na década de 20, algo similar vai acontecer na Itália. Também vai passar por um processo de desgaste interno do modelo capitalista clássico e da ideologia liberal predominante até então. Lembrando que a Itália considerava-se também preterida pela resolução da Primeira Guerra Mundial, ela considerava que havia auxiliado no esforço de guerra e não houve uma retribuição que compactuasse aí com a expectativa italiana, né? A Itália começa a passar também por uma crise econômica, política e social que dá espaço para a ascensão do fascismo, né, com Mussolini como projeto político-ideológico predominante na Itália nas décadas de 20 e 30. E depois, na década de 30, um outro tipo de fascismo surge também na Alemanha, né, sob o comando do Hitler, aí, o projeto político-ideológico do nazismo, né, também respondendo à crise política da República de Weimar, né, que passou a existir depois da finalização da Primeira Guerra Mundial, que eu já mencionei na aula passada também, não conseguia de alguma forma estabilizar as relações políticas entre os distintos grupos internos, e a Alemanha sentiu-se prejudicada, né, como a resolução
da Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha sentiu-se de alguma forma muito prejudicada pelo cenário que emergiu, né, e dando espaço então para esse movimento nacionalista e autoritário que tornou-se predominante ao longo da década de 30. Ou seja, começando desde a década de 1900 e de 1910, com o socialismo soviético emergindo como o primeiro projeto político-ideológico de crítica ao capitalismo e à ideologia liberal clássica, passando depois para o fascismo, uma outra forma de projeto político-ideológico que também tenta dar resposta a essas crises, e depois, na década de 30, chegando com o nazismo na Alemanha como um terceiro projeto político-ideológico dos principais deste período. Em comum, o que se observa é o fortalecimento do Estado, uma busca pelo fortalecimento do Estado internamente, mas um Estado novo fundado principalmente no corporativismo. Isso ocorreu tanto no socialismo soviético, com a ascensão da burocracia do Estado como um elemento fundamental, até uma nova classe, né, que se institui. O mesmo vai acontecer com o fascismo italiano, de uma outra forma, um outro tipo de corporativismo, assim como vai acontecer com o Estado nazista. E esse Estado, que é um Estado novo, ele busca responder também a uma nova sociedade, que responde também a um homem novo que esses projetos buscam estabelecer. Essa promoção de uma nova sociedade, ela vem justamente com a mudança do Estado. O Estado que promove a construção dessa nova sociedade, uma sociedade socialista, no caso soviético, e uma sociedade nacionalista e respondendo à ordem nova do ponto de vista do fascismo, e a mesma coisa vai acontecer com o nazismo, com tentativa de construção de uma sociedade etnicamente pura, baseada nos ideais clássicos alemães também. São projetos que vão se inserindo também em outros países, vão saindo desse núcleo duro dessas três sociedades, e à medida que vão avançando esses projetos, eles vão se projetando para o exterior. O socialismo soviético começa a pressionar praticamente toda a Europa, lembrando que, inclusive, na Alemanha, uma das principais disputas desse período entre guerras era entre o movimento socialista, por um lado, e o movimento autoritário nacionalista, por outro, que depois vai se conformar no nazismo. Então, essa dualidade entre nazismo por um lado e socialismo por outro foi uma dualidade que se manteve ao longo do tempo na Alemanha, durante a República de Weimar. A mesma coisa acontece com o fascismo e nazismo, que também vão se projetando para o restante da Europa, inclusive saindo das fronteiras europeias e tendo suas expressões na América Latina. No caso, Perón na Argentina, Vargas aqui no Brasil. Lembrando que Vargas, inclusive, o Estado Novo, era um projeto que se dizia filiado às revoluções totalitárias que ocorriam na Europa, ou seja, o nazismo e o fascismo. É um cenário, então, de crise econômica, política e social internamente, além da crise internacional que vai ganhar corpo a partir de 29, a quebra da Bolsa de Nova York. Já havia uma crise prévia também nesses países, do ponto de vista da Rússia czarista imperial, que gera, então, o movimento revolucionário socialista. No caso da Itália, a mesma coisa, já havia uma crise interna prévia que dá um espaço para a ascensão do fascismo. E o mesmo vai ocorrer no caso alemão, tanto pela crise gerada pelas compensações da Primeira Guerra Mundial, por todas as perdas econômicas e materiais, além de um aprofundamento dessa crise com a crise do capitalismo internacional, e justamente por isso que vem essa retórica do projeto político-ideológico tentando responder a todas essas crises.
Os três projetos apresentam uma certa ambição totalitária, ou seja, o Estado controlando todo o corpo social, mas uma ambição que, se nós observarmos os textos, é uma ambição que não conseguiu de fato se estabelecer definitivamente. Houve um elemento totalitário expansivo, mas que não conseguiu de fato controlar completamente a sociedade. Alguns nichos ainda conseguiam ficar à margem do Estado, mas o Estado tinha essa preocupação de controlar todas as relações políticas, econômicas e sociais. E todos esses projetos apresentam uma certa tensão entre o autoritarismo e a democracia. O próprio socialismo, que é um projeto do século XIX, baseado numa ideologia democrática, mas uma nova forma de democracia, uma democracia participativa, em que os trabalhadores tivessem um papel protagônico, depois levando a ditadura do proletariado. Da forma como se estabeleceu na prática, o socialismo soviético acabou gerando um socialismo de um tipo novo, um socialismo autoritário. Ou seja, por mais que o próprio nazismo também, a sua principal ascensão ao poder em 1933 foi uma ascensão democrática também, permitida pela República de Weimar, mas depois, à medida que o projeto vai se estabelecendo, também vai se tornando cada vez mais autoritário e deixando de lado a democracia previamente existente. Porque há também uma crítica profunda desses três projetos político-ideológicos em relação à democracia liberal representativa, às democracias da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, lembrando que a democracia liberal representativa era um elemento central também para o novo ordenamento internacional pós-Primeira Guerra Mundial. E esses movimentos vêm para criticar justamente esse modelo de democracia existente, predominante naquele momento. Do ponto de vista de diferenças entre esses projetos político-ideológicos, nós podemos elencar primeiramente essa tensão entre o nacionalismo, por um lado, e o internacionalismo, por outro. Lembrando que o projeto socialista é um projeto internacionalista, ou seja, desde a perspectiva teórica, já na própria prática, era um projeto político-ideológico que buscava uma solidariedade internacional comunista. Inclusive, logo no início do processo revolucionário, em 1919, há uma tentativa de expansão do socialismo russo para a Alemanha, por meio da Rosa Luxemburgo, tentando estabelecer a expansão do processo revolucionário, porque se considerava, na vertente leninista, naquele momento, que a melhor forma de proteger a revolução socialista na Rússia seria justamente expandindo o processo revolucionário para o restante da Europa e criando essa solidariedade, ao invés de manter um processo revolucionário isolado na Rússia, que poderia sofrer, então, a oposição do restante da Europa. Depois, com a morte do Lenin e a transição do poder para o Stalin vai ter uma preocupação muito mais de preservar o processo revolucionário no interior da União Soviética, o que vai só se alterar com a Segunda Guerra Mundial, e aí, novamente, o projeto socialista vai se expandir para o restante da Europa. Por outro lado, os movimentos do fascismo e do nazismo tinham uma preocupação fundamentalmente nacionalista. Até o período da guerra, e a própria busca de reconstrução da ordem mundial ali no final da década de 30, a preocupação tanto do nazismo quanto do fascismo é uma preocupação essencialmente nacional, essencialmente interna. E a ideologia por trás do fascismo e do nazismo era uma ideologia nacionalista, enquanto que a ideologia por trás do projeto socialista soviético era uma ideologia tecnicamente internacionalista. Há também uma tensão entre modernidade e tradição, entre esses projetos, onde o socialismo soviético tinha um apego muito forte por essa transição para a modernidade, livrando-se então do passado
tradicional czarista, da sociedade agrária, imperial, monárquica, para uma nova sociedade com um novo tipo de Estado promovido pelo movimento revolucionário, tendendo então a urbanização, a industrialização, a inserção das massas na política e na economia. O fascismo também tem um certo elemento de modernidade também, né, buscando ultrapassar o passado tradicional da Itália, com a construção de uma nova forma de sociedade